vamos falar pra galera aqui que o que a gente vai conversar hoje aqui, e que a gente quer, claro, a participação deles. Vocês podem comentar aqui embaixo, por favor, tá, no YouTube, e depois eu e o Tigu vamos responder ali. Vamos falar sobre Abel Braga, a escolha de Diego no lugar de Arrascaeta, que parece estar voltando pro time titular, hein? Furo lá do Globoesporte.com nessa sexta-feira. E também, claro, sobre a polêmica da semana, que foi a pichação nos muros da Gávea, do Ninho do Urubu. A pichação não foi a polêmica. A pichação foi polêmica. É pichação. Protesto. E a declaração, claro, do diretor de Relações Externas, que é o Cacau, né? E aí que caiu muito mal na galera, a repercussão foi muito ruim. A gente vai até começar falando sobre isso, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que esse assunto me deixa muito triste. Eu vim conversando com o cobrador de ônibus, com as pessoas mais humildes. É muito bom ter aquele reconhecimento. Tirando esse tipo de brincadeira. Um abraço pro Dando Choque. É o nosso amigo. Ainda bem, às vezes seu a gente zoeiro, né? Falar. Tigu zoeiro. Eu recomendo que vocês vejam o tutorial do Rei Kraus sobre isso. Rei Kraus foi fantástico. Rei Kraus foi fantástico. Bom, sobre a questão da polêmica dos muros, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui, ponto pacífico da discussão: Cacau é bom no chocolate. Ponto. Tigu, antes disso, antes de falar da declaração, né, do Cacau, você concorda com esse tipo de protesto? Pichar muro do patrimônio? Não concordo com esse tipo de protesto, porque... Eu entendo a revolta, mas é importante destacar, eu acho que é depredação do patrimônio do clube. Eu não picho minha casa. Tá, também não. Agora, o erro não justifica a institucionalização de outro erro. Claro. Porque quando um anônimo picha o muro da Gávea, protesto esse também que existe desde que o mundo é mundo, aí a gente pode entrar numa discussão que eu não faria e tudo mais, mas sendo eu um diretor, um vice-presidente do clube, né, diretor amador, você acha realmente diretor amador e de relações externas, ou seja, vulgarmente conhecido como porta-voz, é o cara que tem nome, caneta e brochezinho para falar pelo clube. Aí a pessoa me traz, dentro de um programa de televisão, um tipo de declaração que, ponderações e passações de panos à parte, aí vai depender de cada um que vai ou ponderar ou quem vai passar o pano porque não quer nem fazer uma análise crítica daquilo, pode falar o que falou. Mas a intenção foi outra. Cara, então vê só, pode não ter sido a intenção, mas você foi de uma infelicidade que é melhor você pensar antes de ficar calado, ou você pensar antes de falar, ou você ficar calado, ou a terceira opção: pede o boné, vira e fala, dá o boné aqui, eu tô indo só pra arquibancada, eu vou torcer. Acho que não tenho maturidade pra exercer esse cargo. Cara, eu acho que foi totalmente infeliz, né? A maneira como o Cacau se portou também, o que ele falou. Eu falei isso pessoalmente pra ele, inclusive, tô falando pra você aqui, mas já conversei, inclusive, com o Cacau depois desse episódio. Assim, se eu fosse assessor de imprensa, eu usei essas palavras pra ele. Eu teria pulado no teu pescoço na hora e metido a mão na tua boca. Porque na vitrine que se está como sendo diretor do Flamengo, a galera não leva em conta a intenção, leva em conta o que está envolvido ali. E claro, aquela expressão eu também acho que acaba revelando mexe com toda uma pecha que a gente carrega, que é amplamente difundido. Exatamente. Então, se eu fosse assessor do Cacau naquele momento, eu teria, você tá falando besteira, aquela boca, para agora. Mas eu entendi o que ele quis dizer, no sentido de que ele
queria atribuir a motivação política, que eu não concordo também. É porque virou lugar comum falar disso. Porque falar isso é fugir da responsabilidade. Exato, é dizer A que não gestão existe passada, o Bandeira, toda vez que alguém mandava banana, naquela vez que ele mandou banana, ele falava, isso é político. Quando o cara fala político, ele perde a chance de se reavaliar e de identificar o erro, dizer, pô, porque a gente erra. Se eu e você estivéssemos lá na gestão do Flamengo, a gente ia tomar decisões erradas também, não ia? Todo mundo toma, mas falando em decisão errada, vou terminar de ser traíra agora. Vai falar mal de mim agora. Se fosse o assessor de imprensa, você pularia no pescoço do nosso amigo matéria-prima de chocolate. Se você fosse presidente do clube, qual era o destino dele? Tá querendo me ferrar, né? Não, eu ia chamar de uma opinião. Eu iria chamá-lo e a gente ia bater um papo bem sério sobre isso, tudo que rolou. No meu caso, ele ia receber uma cartinha. Não, eu não acho que é suficiente pra mandar embora, cara. Suficiente? Não acho. Eu acho Quantas que é suficiente pra ele poder se esconder. Quantas besteiras Eduardo Bandeira de Mello falou durante 6 anos e a gente aqui, ó. Quem ia mandar o Bandeira embora? Uma coisa não justifica a outra. Entendeu? Eduardo Bandeira de Mello era presidente. Eu vejo um lado positivo em tudo isso aí no que o Cacau fez. O Landim tava lá pra dar a cara a tapa e responder a galera? Não. Mas rola coisa. É o cara que no momento crítico deu a cara a tapa pra falar. Aparecer. Não, é o cara que deu a cara a tapa pra falar. Foi o boi de piranha. Mas pra você dar a cara a tapa, pra você falar besteira, fica quieto. A gente nasceu com 2 orelhas, no meu caso, por exemplo, grandes pra caramba, e uma boca também muito grande, mas porra, não fala. Vira e fala, realmente, ele podia até incorrer no erro de, foi uma motivação política. Seria um erro ele falar isso. Que pra mim representa um erro conceitual. Um erro porque conceitual, não é dele só, porque a diretoria isso. como um todo, essa gestão como um todo, ela aprendeu a repetir esse discurso e dentro desse discurso e abraçando esse discurso, ela nega completamente a possibilidade de erro. É tipo, não, nós estamos certos o tempo todo e tudo que está acontecendo de errado é uma invenção, um delírio louco de quem perdeu a eleição. Ótimo, ele até poderia errar nesse ponto, mas a partir do momento que ele faz aquele paralelo patético para ser polido, que ele faz aquele tipo de paralelo, a gente não tem como, eu não tenho como aceitar uma que ele falou da grafia. Exatamente. Mas ele falou que isso daí, Simon, mas ele pode falar o que ele quiser depois. O que era antes. Ele pode falar o que ele quiser depois. A torcida já pegou e falou de GPS. Sim. Aí não ia saber GPS. Não, eu vou avaliar se o pessoal escreve com vírgula antes. Sim. Não, o cara consegue botar fora, bota vírgula ou não. Pelo amor de Deus. Isso eu não vou nem falar só do preconceito. Quando ele fala isso, ele institucionaliza uma brincadeira pra lá de preconceituosa que é feita pelos rivais em relação ao clube e demonstra ser uma pessoa absurdamente preconceituosa. Mas minhas raízes, quando eu jogava futebol do lado do portão, do Maracanã, não sei o quê. Desculpa, irmão. Não vai, sem tempo pra ficar vendo você tentar justificar o injustificável. É melhor falar, sabe o quê? Já que não ficou calado, é melhor virar e falar o seguinte: falei besteira, pensei errado, pede o boné, sai de maneira, vou voltar pra arquibancada. Mas ele reconheceu, pediu desculpa, disse que não era aquilo que ele queria dizer. Não era aquilo que eu queria dizer. Cara, não precisa dizer que não era o que eu me expressei mal, ponto, peço desculpa por isso, entrega o carguinho. Mas entregar faz diferença? Faz, óbvio que faz. Demonstra um mínimo de hombridade, eu entendi a culpa. Um erro desse tamanho? Quero ver o Abel entregando o cargo, que tá errando já desde janeiro. Então vamos falar de Abel entregando o cargo. O Abel não entregar o cargo diz muito a respeito do amigo do VP, que o próprio Cacau foi acompanhar lá e ficou na TV como papagaio de pirata lá no sorteio da Comebol e tudo mais, que tá segurando o Abel.
Se ele percebesse o quanto essa postura danosa dele de segurar o Abel faz mal até a imagem dele, talvez ele já tivesse mandado o Abel embora. É aquela velha história. O Abel tá sendo João de Barro do BAP. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Não tem como dar certo. Manter isso só por vaidade é tudo certo pra dar errado. Temos pausa pra Copa do Mundo. Eu não era favorável a demitir o Abel antes do último jogo contra o Peñarol e tudo mais, porque eu achava que isso não ia dar jeito. O Abel o Flamengo vai parar agora antes da Copa do Mundo. Na sua opinião, o Flamengo devia ou não devia já estar procurando outro técnico ou já está se bobear fechado com outro técnico? Eu falei no primeiro papo de boteco que a gente teve, sim, foi aqui nesse mesmo bar, sim, que por mim Abel já teria descontinuado lá atrás. Assim, tipo, ainda trazendo o assunto do Cacau, né, da direção lá, eu acho que todo mundo erra. Aqui no Coluna do Fla eu já errei, você já errou, outros já erraram. Eu acho que quando o cara insiste no erro dele e mostrar que a visão dele tem um viés diferente da política total, aí é um problema. Mas quando o cara pisa na bola, até por uma expressão mesmo sem intenção ou com intenção, ele tem direito a uma segunda chance. Então, quando eu peço a cabeça do Abel, o Abel... 10 anos. Não, cara, a gente tá falando da gestão atual, né? Mas quando ele era da gestão da Patrícia, ele também falava. Ele, por exemplo, não devia nem ter sido chamado de volta. Ele tá na área de relações externas e tal, porque ele tem bastante abertura fora, aquela aproximação que é uma bosta, mas que é necessária com a Ferdi, por exemplo. O cara foi importante nisso, sabe? Então, ele tem cumprido esse papel. Errou, eu chamaria no canto, se eu sou o Landia, e falar, meu amigo, vamos combinar o seguinte, se você não dá entrevista tão cedo, até a gente entender realmente o que você deve falar daqui pra frente, mas não é pra ir embora do nada. Um assim, diretor entendeu? de relações externas, se não pode dar entrevista, qual é a serventia dele? Não, o que dê, mas é que a partir de agora, a gente vai fazer um media training e a gente vai trabalhar o que vai ser falado. Eu vou concordar em discordar em relação a isso, porque na minha humilde opinião, tá? Eu acho que além do discurso do viés político do protesto, a gente vê essa diretoria insistindo em um erro muito recorrente, que é o de se apegar a coisas sem valor para justificar a continuidade de um trabalho que não vem dando certo. Nota oficial falando de Copa Mickey e de que um dos finalistas, um dos possíveis finalistas, ainda conseguiram zicar o Ajax. Pior que foi, né? Ainda zicaram o Ajax com tudo certo. Pô, arrancaram o Lucas Moura de um buraco. Não, vamos transformá-lo no herói do Tottenham e tudo mais. O time completamente esfacelado. Os caras conseguiram zicar o Ajax na Holanda. Sim. Jogo em casa. É impressionante. Assim, as justificativas, o campeonato carioca. Vamos combinar, ninguém mais liga pro campeonato carioca há pelo menos 7, 10 anos. Acho que desde o último tricampeonato que a gente teve, ninguém mais liga pra isso. Assim, ó, eu não quero fazer o advogado do diabo, mas eu sei que é diferente quando você tem essa responsabilidade nas mãos do que quando você tá do outro lado só jogando pedra, né? Tipo, a gente aqui é muito fácil, a gente senta, fala o que quer, fala o que pensa, e se a gente quiser ficar indignado, a gente vai gritar, vai berrar. Mas quando o cara tá com aquele poder na mão de decisão, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Que é o que aconteceu com a gestão atual, né? A gente viu a galera berrando muito, muita bravata e tal na gestão anterior, mas agora algumas coisas estão se repetindo. Porém todos esses falharam. Da gestão passada, em algumas coisas.
Aí a gestão anterior em algumas coisas, a gestão atual em algumas outras coisas. O que eu vejo é reconhecer o erro e corrigir. Se apegar por orgulho ou pra mostrar que tá certo é uma merda. Isso vai jogar, aí joga o clube no buraco. Mas aí vamos voltar. O futebol da gestão passada era horroroso, né? O de agora é bom? Então, só as contratações estão melhores. Não, mas as contratações elas vão ficar melhores a cada ano conforme a gente tem uma recuperação financeira. Se a gente for ver. Mas em outros aspectos, a gente contratou Elias e Cadu, Feijão, Val, Bruninho, enfim, essa galera. Viemos nesse nível. Claro, Aí é uma ascendência natural de acordo com o potencial financeiro. Exatamente. Então, assim, não tem como a gente dizer que contrata. Não, tem mais dinheiro em caixa. Claro. Ponto. E tem dinheiro em caixa pelo que vinha sendo feito também. Mas ainda é o futebol, pra resolver isso. O futebol era ruim. Mas o que tá ruim no futebol atual? Quase tudo. O Abel Braga. Não. A gente errou no planejamento, de novo. A gente errou em uma série de fatores. Mas de forma geral, a gente errou no planejamento. As investidas que a gente esperava foram dadas. A gente quase jogou a Libertadores no lixo. Por causa do Abel Braga. Eu acho que corrigindo isso, cara. A Libertadores eu posso falar. A Libertadores eu não boto só na conta do Abel, não. Qual foi o outro erro? O senhor Gabigol, ele tem culpa de ser escalado. Mas Não. O cara consegue ser expulso. De maneira. Não queria Gabigol antes. Não, eu não tô dizendo não queria. Então, a culpa eu não tô querendo que o Gabigol vá embora. Tá, mas a culpa não é de quem tá gerindo, é o Gabigol, então. Óbvio, mas o erro individual. Mas você não queria o Gabigol? Queria. Quer dizer, queria. Não, eu não queria tanto. Eu não queria tanto, mas eu queria. Era o que tinha e me surpreendeu. Se vai ser herói de carioca, é outra história. O Guerreiro também foi. Entendeu? Agora, o que a gente precisa avaliar é o seguinte: o futebol era um problema. Se os caras forem se apegar a resultados, nossa, uma final de Copa do Brasil, uma final de Sul-Americana, um vice-campeonato, um terceiro lugar, então, grandes coisas. Claro. Tá? Não, isso daí foi. Agora, enquanto isso, os caras se apegam em campeonato carioca, Copa Mickey. Complicado. Outra coisa. O que você espera do Flamengo hoje em dia? Não houve planejamento, Simon. A gente vê só. A gente conseguiu contratar jogadores, ótimos jogadores, que o nosso técnico, que foi contratado depois, simplesmente não queria. Não pediu. Se isso não é erro de planejamento, eu vou procurar no dicionário algum tipo de significado que tenha para esse absurdo. Porque ou é erro de planejamento ou é incompetência. Não tem como. O Flamengo pegou e flertou com o Renato Gaúcho e a opção era o Renato Gaúcho. Brilhante. Qual é o plano B? Abel Braga. Ninguém consegue perceber que os dois têm visões de futebol completamente distintas. Isso eu concordo contigo, pois é. Não tem como ser plano A e plano B. Exatamente, não dá pra ser. Então não adianta a gente dizer que os caras estão assim, eles estão errando no calor, futebol. Eu quero morar na neve ou eu quero morar no deserto. Exatamente, eu quero morar na neve, em Bali. Plano B. Escolhe, eu quero que tenha neve. Imagina um Rio tipo Curitiba, sei lá. Mas é quem disse que pra eles era o plano B? Eu entendo que pra eles o Abel já era o plano A. Entendeu? Então tá tudo errado. Mais ainda. Então escolha errada, mas já era o plano A. Não. Então é pior. Porque você tem o plano A e você contrata a revelia do seu treinador? Não é a revelia. Ele não pediu, mas não quer dizer que ele se opôs. Não. Aí você não consulta o seu treinador. Pra ele chegar à brilhante conclusão de, eu tenho 3 jogadores que jogam pelo lado esquerdo, vou botar muitos milhões no banco, e isso vai ser um problema. Falar em milhões no banco, a Arrascaeta treinou no time reserva e Diego no time titular de volta. O programa, obviamente, está saindo antes da definição disso pro jogo contra o Atlético Paranaense. E dá na cara que o Abel ia querer colocar o Arrascaeta de volta pro banco, que não vem apresentando nada milagroso, nada demais, mas é um cara que já, numa assistência, decidiu o jogo pra mim. Então vamos lá. O Diego não seria meu reserva, mas o Arrascaeta não iria pro banco. Então, mas esse é meu ponto. Então agora a gente vai concordar. O que eu gostaria de ver... Não, Diego no lugar do Arão, cara. Vamos lá.
eu entendo, existe uma coisa que chama ajuste de expectativa. Se o Flamengo não tirar o Abel, eu vou entender que a gente vai jogar mal o ano inteiro, só que cada vez melhor dentro dessa visão obtusa de futebol que o Abel tem. Ou seja, a gente vai ter um futebol medíocre, insuportável de se assistir e que talvez traga um resultado de vez em quando, mas jamais vai nos encantar. Ou vai ter cara de Flamengo, jeito de Flamengo, DNA de Flamengo, até porque o Abel não faz ideia do que seja o Flamengo, certo? Então a situação é bem simples. Entendendo que o Abel fica, ele tá ali e não tem o que fazer, eu já entendi que o time é Arão mais 10. Estou feliz com isso? Não, amiguinho. Ainda mais porque não entendam errado. No último jogo, quando o Arão fez o gol contra o Corinthians, ele já foi mais claro, de tá vendo? Não sai mais do time. Não, mas o Arão ele não precisa... Posso jogar no Abel? Não digo aonde. Pimenta no olho do Abel. Pode ser. Eu não disse qual olho. Então, assim, o que não pode é a pimenta no olho da torcida, que é o que tem acontecido. No 3 olhos. Então tem sido complicado. Vamos lá. Entendendo que o Abel tá lá e a gente não consegue se livrar do Abel, eu entendo que a gente não vai se livrar do Arão na posição do Arão. Dentro da galera que está jogando mal dali pra frente, pra mim, o primeiro hoje em dia a sair pra que seja feito um teste seria o Gabigol. Aí eu vou te explicar. O Arão tá lá. O ex-Arão. E aí a gente discute os 4 da frente. Tá. O que Bruno Henrique na esquerda. Everton Ribeiro do lado direito, Arrascaeta do lado esquerdo, Diego centralizado e o Bruno Henrique dentro da área. Que é o que ele já testou, né? Bruno Henrique. Não, ele já testou, só que ele jogou mas Gabriel do lado direito. Claro, Diego Arrascaeta. Qual o problema disso? Você passa a ter 2 jogadores inteligentes. O Diego entrou bem nos últimos jogos. Entrou bem nos últimos jogos. Deu pênalti, beleza. Ok, mas, por exemplo, tá com números muito similares, até um pouco superiores aos do Arrascaeta. Então, assim, pra mim, e eu falo isso já há bastante tempo, as pessoas têm um problema crônico em entender isso e querer rivalizar jogadores. Dos mesmos escritores, roteiristas de Diego e Everton Ribeiro não podem jogar juntos, temos Diego e Arrascaeta não podem jogar juntos. O Arrascaeta sempre rendeu melhor na faixa esquerda do campo, não como um ponta, mas como meia esquerda. Assim como a gente sempre falou, eu falei até não poder mais isso, até que as pessoas conseguissem compreender que o Everton Ribeiro pode ser um bom meia central, mas ele é incrível quando ele é um meia direita. É a mesma coisa, só que você vai pegar e vai jogar com 3 meias. A única coisa que você teria que fazer como ajuste aí, me parece que o Abel não quer fazer esse ajuste. Não sabe. Boa. Ele não vai poder jogar mandando o Arão ir pra frente a Bangu, porque aí vai acontecer a mesma coisa que volta e meia acontece. O Arão vai lá pra frente e o Diego automaticamente vai virar segundo homem. Posição essa que quando o Arão se manda, fica nas costas do Arrascaeta, que sabe fazer isso menos do que o Diego. Sabe o que essa mudança de falar me lembrou um comentarista da TV esses dias que falou: a torcida tá muito exigente, tá cobrando do Abel algo que ele não pode entregar. Ele quis defender o Abel e chamou o Abel de burro, né? Tipo, o Abel não consegue, ele é limitado, eles estão cobrando mais. Então, eu acho que ele é verdade. Certo. Não, então tá certo, mas na hora a explicação dele melhor em jogar esse futebol ruim ao longo do tempo. Se o Abel evoluir, em momento algum, e olha, eu falo isso desde que falaram, vai ser o Abel e tudo mais, fui contra, por quê? Porque eu sempre falei o seguinte, galera, a situação é bem simples. Pega o Abel no Fluminense, pega o Abel no Inter. Fluminense, ele tinha um material humano absurdo. Qual era o futebol que o time jogava? Era pra ele ser campeão com uma folga absurda. Futebol pragmático.
é o que ele acredita. Só caiu nessa mentira do Abel vencedor a galera que não acompanhou a carreira dele direito, lembra de poucos momentos, ou quem não foi pro Maracanã em 2004. Mas o vice-presidente falou que ele tem mais títulos que o Flamengo. Então, o vice-presidente é o papagaio, o João de Barro é o Abel, tá virando ajudante de pedreiro, vai morrer abraçado com o Abel e vai levar o Flamengo junto. Exato. E outra, fez uma comparação como se o técnico fosse superior ao clube, e mais do que isso, ele sequer conseguiu perceber o que o clube ganhou nos últimos 10 anos e que o Abel ganhou nos últimos 10 anos. Assim, tudo a galera, pra tentar justificar seus próprios erros, fala alguns absurdos que passa vergonha no crédito, no débito. É aquele negócio. Aí a gente volta pra história do Cacau, que estava lá escutando isso como papagaio de pirata, e depois ele replica qualquer porcaria que ele escuta, acha que tem salvo pra isso. E o próprio Abel nas coletivas falando sobre Florida Cup. Abel tá sem o menor saco, ele já percebeu que a torcida não gosta dele, ele resolveu cagar na cabeça da torcida. É um desrespeito. Beira-Rio ou Maracanã? Cara, vê só, o cara não é pago pra ser sommelier de estádio. Absurdo, entendeu? né, cara? É Maracanã, ponto. Se ele acha que é o Beira-Rio, fica quieto. Porra, o silêncio é grátis. A gente tá aqui falando justamente do diretor não ter essa capacidade. O técnico cascudo, burro, velho, pode falar o que quiser, eu não tô nem aí. É porque ele não tá nem aí pro emprego dele e outro, porque ele sabe que ele tá ali com as costinhas bem abraçadas. E cara, falando desses jogadores da frente que tu falou, propuseste essa mudança e tal, eu concordo contigo nessa. Eu acho que dessa galera da frente, quem tá devendo mais é o Gabigol. Sim. É ele que... E eu não tô falando só por não fazer gol, não. A minha crítica com a vinda do Gabigol era, gente, ele não é aquele maluco que guarda toda a bola que, por exemplo, ele tava perdendo muito, tipo, pelo menos fazia muito. Eu tenho um tweet que eu posso resgatar pra quem que eu sou capaz de provar, aonde eu virava e falava assim: a lua de mel do Gabigol com a torcida do Flamengo vai perdurar enquanto as oportunidades que ele perde não fizerem falta. Então, e quando desde o início ele não ele perde um monte, mas ele faz guardava. Exatamente. Só que aí é aquela história, pô, o cara é tão municiado assim, será que se tu não contrata um centroavante, ele abre espaço? Porra, o Guerreiro também abre espaço. Não falo. Abre espaço. Será que o Guerreiro era tão municiado quanto ele? Pega um furão ali pra abrir espaço. Será que era tão municiado quanto ele? Outra, se você joga, por exemplo, com gente que te deixa na cara do gol o tempo inteiro, se você tem um maluco com uma característica cone, entendeu? Mas um finalizador exímio, tipo Fred, claro, que era o sonho dourado do Abel, porque ele só sabe jogar desse jeito. Enfia uma bola lá pingada dentro da área, que o cara vai subir mais do que todo mundo e vai dar certo. Entendeu? Beleza. Ceifador esse ano ia explodir no Flamengo. Cancela a cerveja dele. Tô falando. Quem dera o ceifador nos seus tempos altos. Mas vê só. Tivesse Arrascaeta, Diego. O meu problema em relação ao ceifador é o seguinte: eu não acho ele esse finalizador, mas acho que talvez ele fosse ter um ano muito bom, justamente porque o Abel é um cara que gosta de montar um time dentro dessas figuras. Ele não sabe como montar time de outro jeito. O Flamengo está cogitando contratar o Gênerson, que é um zagueiro baixo, veloz e que joga muito bem com uma linha mais adiantada. O Abel não sabe fazer isso. Vai contratar por quê? Vai ser o problema. O que o Abel queria? O Abel queria o Bruno Henrique para ele fazer o que ele quisesse, possivelmente um centroavante, mas ele tinha o Uri do Henrique Dourado e ele ficava feliz com isso. E ele tinha um outro desejo, que era o Dedé, porque ele precisava de um jogador que atuasse na zaga, que fosse grande e dominante. Não veio o Dedé, ele não sabe montar uma zaga. Entendeu? Ele não conseguiu perceber que a gente não tinha lateral direito, mas pelo amor de Deus, ele não sabe nem fechar a casinha. Então, essa pausa bota pra Copa dois América, volantes nessa desgraça e resolve. Essa pausa pra Copa América. Eu odeio dois volantes. Essa pausa pra Copa América acho que vai ser decisiva. Era o momento de fazer essa reflexão e dar o alvará pro Abel vazar, né? Tá errado. Já estão fazendo besteira. Como tá errado? Porque, pelo visto, vão esperar parar pra avaliar o Abel.
Não. Pois é, não tô dizendo que é o que vou fazer. Já era Você não pra sabe. gente chegar na Copa América com o Abel saído. A Abel tinha que ter sido avaliada lá. Agora, pode ser agora. 2 Dá meses tempo atrás. ainda. Falta, sei lá, 3 babas em casa. Esse é o problema. O Flamengo agora tem uma tabela que é relativamente tranquila até a parada da Copa. Pegar Fortaleza, CSA, Atlético. Atlético Paranaense. Atlético. Atlético é mais difícil, sabe? Mas é em casa. Mesmo assim. E vai jogar com o time reserva, parece. Ano passado também. Então vamos ver o que vai rolar. Mas, de qualquer forma, pra mim, Abel fora de qualquer... isso não muda, fora Abel. Eu só queria dizer de novo, já que a gente tá acabando, Tá triste? que você, Flamengo, Você vai chorar? quando eu encontro gente, eu queria dizer o seguinte: Você vai cravar Rafinha? o Flamengo me obriga a beber. Isso é um problema. Tá bom. Não, é bom quando você bebe pra comemorar, quando você bebe pra esquecer a desgraça. Então, eu acho que O que dói mais, o Flamengo ou a Morena? o Flamengo eu não sou torcedor, sou refém, né? E da Morena, não? Não, aí bate na sola do pé. Entendeu? O problema é que o Flamengo, ele nessas horas, ele não tem torcedores, ele tem reféns. Aí tá lá, vai pro jogo, faz tal coisa. Entendeu? Tipo, pra gente fechar, vamos lembrar a galera que semana que vem, a gente tá falando de algum tempo, né? Tipo, fora de fazer programa ao vivo do YouTube e tal. Mas semana que vem a gente tá de volta. Uma novidade bombástica. Né? Então, se você não é inscrito no canal, ainda inscreva-se, ative a notificação. Porque Entra lá no clube de membros. mais uma semaninha e você vai ver um novo Coluna do Fórum. Quero ver todo mundo subindo a hashtag falta uma semaninha. Linha. Semaninha. Beleza? Semaninha. Chigu, a gente vai continuar bebendo. Valeu. Até mais, meu querido. Semana que vem tem mais Papo de Boteco. Valeu, galera. Você vai estar aí semana que vem? Vamos, sexta, tamo aí. Com outra pessoa, porque eu acho que eu vou tirar uma foto. Boa. Vamos vandalizar o programa. Ó, Solta uma conta. a ideia é... eu vou só dar um conselho. Pedir pro BAP e pro Cacau passarem uma semana tranquilo, porque sem o sangue vai ser sem freio. Se afodem, não. Valeu, galera. Não esqueça então de clicar no like aqui embaixo, ativar a notificação e fique ligado, porque vem um monte de novidade legal, mas com uma mudança surpreendente. Um abraço. Valeu. Tchau. Não é foto, é vídeo. Anda, Podemos então, vamos lá. A gente tá junto de novo aqui no Papo de Boteco com o Chigu Soares. Fala, Chigu. boa noite, galera. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, meu querido. A produção mandou parar. Fala, produção. O que houve? A produção tá tentando atrapalhar o programa, Chigu. Exatamente. A gente bebe, a produção fica alta. Ele bebe antes de chegar aqui. Ah, Ele passa o dia bebendo. Pra acabar com a tremedeira. Tô ligado.